Olá, meus irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala, teu irmão em Cristo, Diácono Zilmar, e eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para trazer uma breve saudação, vou dizer assim para você, uma palavra breve e rápida, que veio ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida, a maioria conhece, a igreja conhece, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. Eu queria meditar com você, irmão, em Atos capítulo 9, dois versículos, o 4 e o 15, amém? Que diz essa tradução: a conversão de Saulo no caminho de Damasco, amém? Capítulo 9, versículo 4 para você. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 15 para você. E disse-lhe: porém o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Irmão, estamos diante de uma mensagem. Saulo, Saulo, por que me persegue? A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Saulo. Sabemos que a história de Saulo, ele antes, como Saulo, ele era um homem perseguidor. Ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus. Para começar, aquele que persegue o povo de Deus, persegue ao Senhor. Guarda isso que eu te falei. Aquele que persegue o povo de Deus, persegue o Senhor. E o que o Senhor diz para ele aqui, ó. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse o Senhor: levanta-te, entra na casa, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Agora presta atenção, em 3 dias sem ver, nem comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse: o Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Amém? Então, irmão, aqui entendemos o Senhor dar uma ordem a Ananias. Ananias fica atônito, ele fica pasmo, vamos dizer assim, porque preste atenção, um homem que matava, que prendia, um homem que ele, para ele era um homem, para quem não sabe, quem não lê a Bíblia, e os que estudam sabem que ele era um homem da lei, sabe que ele também era um homem estudioso. A Bíblia fala que Saulo, ele era muito estudioso, mas era um homem que perseguiu muito o povo de Deus. Ele perseguia a igreja, ele matava,
ele prendia, enfim, um homem que na verdade não tinha coração. A Bíblia fala que ele era um homem perigoso, né? Era um homem que você tinha medo dele. Mas quero dizer para você que são esses que Deus quer. São esses que o Senhor tem procurado. É um Saulo. E muitas vezes, irmão, nós ficamos entre quatro paredes, né? Levando a palavra de Deus, enquanto a Bíblia manda você ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Seja, o Senhor não faz exceção de pessoa. Assim foi o caso de Saulo, um homem que um dia perseguia a igreja. Diz a Bíblia, né, que o perseguidor torna-se perseguido. E a Bíblia diz que ele iria padecer muito pelo nome do Senhor. Ou seja, Ananias, ele teve uma ordem de ir até Saulo, impor a mão sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. A Bíblia diz que quando colocaram a mão nele, ele voltou a ver, e ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia é que fala, olha aqui, e Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, porque a pessoa é batizada pelas águas, mas existem aqueles que são batizados, né, são selados pelo Espírito Santo. E quem é selado pelo Espírito Santo são pessoas que são preparadas para suportar as diversidades da vida, as atribulações da vida. Assim foi a vida de Saulo, um homem que passou de Saulo para Paulo. Porque, irmão, eu vejo também aqui o seguinte: na nossa vida, temos que, muitas vezes, não tem um ditado que diz: tudo que plantamos, colhemos. Saulo, ele perseguiu muito a igreja, ele matou, ele prendeu, fez e aconteceu, mas também teve o outro lado da moeda. Na sua conversão não foi uma conversão simples, não foi simplesmente só aceitar Jesus. O povo, quando viu que ele aceitou o Senhor, o povo ficou com medo. Porque, irmãos, a conversão, ela vem para todos, todo tipo de pessoa. Você do mundo, você que vem muitas vezes do tráfico, você que vem da droga, você que vem né, nomes, né, mal falados, né, pessoas conhecidas, pessoas perigosas, que são convertidas. Mas essas pessoas que são convertidas são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo, no caso de Saulo para Paulo, ele se esforçava para levar o nome do Senhor. Ele se esforçava para falar no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Ananias, ele ficou perplexo, ele ficou com medo, porque ele conhecia a história de Saulo, conhecia, né, quem era Saulo, sabe o que ele fazia, o que ele aprontava, né? É como um homem que não tinha coração, não tinha sentimento.
Eu volto a dizer que este homem, o Saulo, na Bíblia diz que ele era um homem estudioso, um homem que tinha preparo, tinha letra. Eu quero dizer uma outra coisa para você. Talvez você assim, mas não corta. Não, o Espírito Santo vai dando, a gente vai falando. Deus não chamou aqueles que são letrados. Deus não chamou aqueles que têm o seu anel de formatura. Deus não chamou aquele que dá os estudos de teologia, escatologia. Deus chamou a todos a um arrependimento, a reconhecer Jesus. Assim foi a vida de Saulo. Ele viu uma luz resplandecente, como diz a palavra, e indo a caminho, aconteceu que chegou perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandecer de luz do céu. E caindo em terra, você vê, que ele caiu em terra. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, ele viu Jesus, ele teve uma visão, ele viu Jesus. A Bíblia diz que ele ficou cego por 3 dias. A Bíblia diz, irmão, ele ficou cego, ele não comeu, nem bebeu. Ou seja, ele teve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E olha o que a Bíblia diz: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Foi uma ordem do Senhor. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Lembra de Isaías? A Bíblia diz que Isaías era um homem de lábios impuros, de impuros lábios, mas ele tinha um chamado. Diz que passou, o chamado de Isaías. Ele também foi a mesma coisa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor está chamando alguém, está chamando o teu povo para ir buscar vidas perdidas, trazer de volta aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, buscar aqueles que por algum motivo se afastaram da igreja, pregar para aqueles que ainda não têm Jesus no coração, falar do amor de Deus para aqueles que ainda não têm o conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. É a Bíblia que fala. E só vão pregar, só vão ouvir se tiver alguém que pregue, como está lá em Romanos. Como ouvirão se não tem quem pregue? Tem que ter alguém para pregar. E o Senhor aqui chamou quem? Um homem que perseguia a igreja, perseguia o povo de Deus, que prendia, Mas olha aqui o que foi falado aqui, no versículo 15, 9 de Atos 15. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha o que
Vem aqui, irmão, no versículo 17 que eu li para você. Olha aqui. Ananias encontrou Saulo. Ananias encontrou Saulo, conforme foi instruído, dizendo: irmão Saulo. Irmão Saulo. Ananias, olha só, Ananias temia este encontro porque Saulo fora a Damasco para prender os cristãos e levá-los como prisioneiro a Jerusalém. 9:2. Mas em obediência ao Espírito Santo, Ananias saudou a Saulo. Agora presta atenção nesse pedaço, ó. Saudou a Saulo amorosamente. Saudou a Saulo amorosamente. Por quê? Com medo. Um homem perigoso, um homem que matava, um homem que prendia, um homem que perseguia a igreja, que perseguia o povo de Deus. E olha aqui, e nem sempre, irmão, é fácil demonstrar amor aos outros, especialmente quando temos medo ou dúvida de suas motivações. Não obstante, devemos seguir a ordem de Jesus. Está lá em João 13:34. João 13:34 fala sobre isso. João 13:34. Olha o que diz aqui para você, ó. João 13:34 para você. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, irmão, temos que amar. São essas pessoas que nós temos que amar. Olha o que diz aqui, ó. E o exemplo de Ananias, aceitando amorosa os outros cristãos, temos que aceitar. Não importa o tipo da pessoa para quem você vai pregar. Vidas têm que ser convertidas. E ela será convertida através da mensagem. Ela será convertida através da palavra. Saulo, Saulo, por que me persegue? Talvez você tenha sido perseguido por alguém. Talvez você tenha sido perseguido até mesmo dentro da igreja. No ministério da tua igreja, tem alguém te perseguindo. Talvez tenha alguém com implicância com você. Sabia disso? Se você não sabia, fica ciente, vigia, porque às vezes quando você pensa que não, tem alguém te perseguindo. Mas eu vou trazer para você. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você é um escolhido do Senhor. E se Ele te escolheu, Ele tem um propósito na tua vida. Se Ele te chamou, Ele tem um propósito na tua vida. Se Ele te separou, é porque Ele tem um propósito para você. Ele tem algo para te entregar, para você fazer. Não fuja daquilo que o Senhor tem para você, meu irmão. E olha mais uma vez aqui para você, irmãos. A mudança de vida e as realizações consequentes sustentaram um forte testemunho da presença e do poder do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, que no caso de Saulo para Paulo, foi evidentemente cheio do Espírito Santo quando recebeu novamente a visão e foi batizado. Quando recebeu de volta a visão e foi batizado, seja, ele voltou com mais temor, voltou com mais vontade, ele se esforçou mais, cada dia mais ele se esforçava para pregar a palavra do Senhor.
Olha aqui o que diz aqui, ó. E Saulo, porém, se esforçava. Para você de novo. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Olha só. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. As ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poder tirar a vida. Olha só. Tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Olha só, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Veio Barnabé entra. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor, e ele lhe falara, como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus. Ou seja, Saulo, ao se converter, ele se esforçou em falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se esforçava cada dia mais para poder falar no nome do nosso Senhor, meus queridos. Olha aqui que diz aqui, ó. Logo depois de receber sua visão e passar algum tempo com os cristãos de Damasco, Saulo foi para a sinagoga falar aos judeus a respeito de Jesus Cristo. Alguns cristãos aconselharam os novos convertidos a esperarem até que estejam completamente firmes em sua fé, antes de compartilharem as boas novas com outras pessoas. Saulo ficou algum tempo com outros cristãos para aprender, presta atenção, para aprender a respeito de Jesus, antes de iniciar seu ministério mundial, mas não esperou para testemunhar. Embora não devemos precipitar-nos no ministério, estando despreparados para tal tarefa, não precisamos esperar para contar a outras pessoas o que aconteceu conosco. O nosso testemunho é a nossa vida. O nosso testemunho é o dia a dia. O nosso testemunho é o nosso comportamento. O nosso testemunho é que faz a diferença para o mundo. Irmãos, eu converso com vários tipos de pessoas. E às vezes a pessoa, numa palavra, ela peca. Pessoas estudiosas, pessoas que têm estudo, pessoas que têm preparo teológico, pessoas que têm preparo dentro da palavra. E muitas vezes cai em contradição. Mas eu glorifico a Deus pela minha vida. Eu tive com o nosso irmão Esdras, pastor Esdras, Vitorino Alves. O Esdras tem uma experiência, ele sabe da minha história. Eu congreguei com ele, acho que, se não me engano, foi no Monte Oreb, com o nosso pastor Adilson Faria. Eu estava de joelho no chão, orando. Foi onde eu tive uma crise, irmão. Ali eu podia parar, eu poderia desistir. O Esdras pode testemunhar isso, ele pode confirmar isso que eu estou falando. Eu estava de joelho no chão, orando quando eu passei mal.
Eu subia ali o Monte Horebe, eu ia parar lá, eu congregava o nosso pastor Adilson Faria. Eu quero dizer que o nosso testemunho é muito importante para a igreja. O nosso testemunho é muito importante para aqueles que ainda não têm Jesus. O nosso testemunho é muito importante para aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de uma resposta. É através do nosso testemunho, do que Deus fez em nossas vidas e tem feito e irá fazer em nome de Jesus. Porque Ele, quando Ele promete, Ele cumpre com as suas promessas. As promessas do Senhor, elas não voltam vazias. Diz a Bíblia que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Eu glorifico a Deus pela minha vida, porque eu posso testemunhar e falar do que o Senhor fez na minha vida, tem feito na minha vida, ainda que o vento sopre, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque eu falo sempre na palmeira, a palmeira, ela balança, ela enverga, vai, volta, ela está firme, ela está equilibrada. Paulo diz na tua palavra que os crentes é igual palmeira. E nós somos assim, irmão. O crente pode estar passando por que for, ele está sempre louvando, está sempre cantando, está sempre alegre, está sempre brincando. Ele pode estar passando pelo vendaval, mas sempre o Espírito Santo levanta o astral daquele irmão ou daquela irmã, daquela vida que precisa de uma palavra amiga. Saulo, Saulo, por que me persegue? Esse homem chamado Saulo, Deus tinha um propósito na vida dele, se tornou de Saulo para Paulo, se transformou, foi um homem que foi perseguido muitas vezes, foi naufrágio, ele passou por várias situações. O Paulo, ele teve, irmão, momentos difíceis na sua vida, ele não teve facilidade. Diz a Bíblia que ele não teve facilidade. Olha o que diz aqui, ó. Preste atenção em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 11, né? Versículo 25 diante. 3 vezes fui açoitado com vara, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, os perigos da minha nação, em perigo do gentio, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. É o que eu falei aí no início. Às vezes, no meio do ministério, você tem que ser vigilante, que sempre tem alguém que se levanta contra você. Mas saiba que você tem um, que ele guarda você. Ele é contigo, meu irmão. Chama-se o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor tem para você, ninguém vai tirar. O propósito, os projetos, as promessas que Deus tem para você, irmão, ninguém vai mexer. Basta você acreditar. Está aqui um homem que de perseguidor torna-se perseguido, mas foi até o fim, foi até o final, obedeceu a ordem do Senhor Jesus. Foi um dos maiores profetas do Senhor, foi um dos maiores missionários e é um dos maiores missionários até hoje nas Escrituras Sagradas, o Paulo. E hoje Deus tem chamado você para que você venha a ser um Paulo, venha a ser um homem transformado,
de Saulo para Paulo. Deus tem chamado você, meu irmão. Deus tem chamado você, minha irmã, para uma grande obra. Deus tem uma obra na sua vida. Talvez você não tenha dado importância, talvez você não tenha dado crédito, mas saiba que Deus está sempre no controle da sua vida. Tem sempre te dado livramento, como assim deu na vida de Paulo. E assim Ele quer continuar dando também na sua. Basta você refletir quantos livramentos você já teve. Muitas lutas, sim, mas quantas vitórias você já teve? Quantas vitórias? E às vezes você tem grandes testemunhos e você às vezes tem guardado para você. Te faço um convite. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aceita Ele e você vai ver que grandes coisas o Senhor irá realizar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja como Paulo, como disse o Senhor, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Saiba que o melhor de Deus está por vir. Não desista da sua caminhada. Não desista, meu irmão, do seu ministério. Não desista, porque Deus, Ele te capacita. Ele te escolheu e é Ele que te capacita. É Ele que põe palavra nos seus lábios. Assim colocou na boca de Jeremias. Ele se achava uma criança. Ah, Senhor, não sei falar. E ele não, diga que és uma criança. Porque aonde eu mandar tu ir, tu irás, e tudo que eu mandar fazer, tu farás. Eis que põe as minhas palavras na tua boca. E ele ainda fez uma pergunta a Jeremias: o que é que tu tens na mão? Eu tenho uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, escolhido do Senhor. Amém? Um abraço do teu irmão e amigo, Jacques Gilmar, graça e paz.